É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana, é preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores, é preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. A tese que eu desenvolvi chama Perfis Literários no Instagram, Autopublicação e Interação Digital, em que eu falei sobre as estratégias de autopublicação e de autoria independente desses novos autores que estão surgindo na internet. E como que isso está modificando também a forma da literatura em vários outros tipos de mídia. A pesquisa da Natália sobre a autopublicação no Instagram, ela traz alguns resultados bem interessantes, né? A questão da comunidade, ou seja, a mídia sociodigital como um lugar, vamos dizer assim, de uma certa coletividade em que você tem uma interação muito viva entre autores e entre autores e leitores. O que me impulsionou a entrar no mercado literário, eu acredito que é a necessidade de sentir que existem histórias que estão sendo contadas para pessoas como eu. Então eu percebi que, de certa forma, eu poderia criar essas histórias. Então isso foi um impulso que eu tive para querer entrar no mercado pensando nessa coisa mesmo de eu cresci não tendo histórias assim, então eu quero que outras pessoas possam ter histórias que falam sobre elas mesmas. A história desse primeiro livro, ela surgiu pelo menos uns 4 anos atrás, que era uma ideia de um conto sobre essa menina que era humana e ela tinha que se infiltrar nesse mundo sobrenatural. E eu queria escrever essa fantasia situada aqui em Belo Horizonte, que é, né, o cenário do livro, e trazer essa proximidade das coisas que eu lia quando eu era mais nova para mim. O Instagram, hoje em dia, para vários tipos de mercado, é algo muito grande, né? Então, todo mundo está no Instagram. Até os escritores, esses que não usam da autopublicação, até mesmo os renomados, muitas editoras fazem que eles utilizam a mídia. Então, os escritores se apropriam de todas as estratégias ali para poder fazer uma adaptação de suas obras, para poder divulgar e vender o livro. O Instagram também tem uma lógica de perfil, tem uma lógica de uma certa personalidade, né? de um certo aspecto individual, que faz uma espécie de hibridação entre autor e influencer, né? Que eu acho que é um aspecto muito de uma cultura neoliberal que o Instagram também traz, assim, do certo eu como empreendedor, né? Então o escritor ali, ele cria sua persona, ele oferece cursos de escrita criativa, ele é uma espécie de influenciador também dentro ali da própria comunidade, né? Eu tinha uma questão sobre a autoria, né? Que a autoria era algo muito distante. Ser um escritor, você tinha que ser muito renomado, tinha uma grande escritura de publicar. E fui percebendo que os escritores que estavam ali, eles produziam seus livros e vendiam, dava certo. Então eu fiquei, como é que isso funciona? E aí eu resolvi pesquisar sobre, entender todas essas estratégias desses escritores. É porque a questão de comunicação, rede social, influência, divulgação e tudo mais, não tem uma receita de bolo que você vai pegar ali e vai seguir passo a passo o que fazer. É você entender qual é o seu público, entender o que você gosta ou não de fazer, se eu gosto de mostrar o rosto, se eu gosto de falar, se eu não gosto. Então é entender isso para criar algo que seja confortável para mim, ao mesmo tempo que faça com que eu realmente consiga chegar em outros leitores, fazer com que a minha história seja lida, né, que é o mais importante, assim. Eu tive que dar uma mudada nesse personagem, nessa pessoa que eu apresentava, né, porque eu já não tinha muita coisa, mas eu também não postava, eu não era muito ativa. E eu falei, eu tenho que mudar isso, eu não vou conseguir nada se eu não fizer
alguma coisa para mudar isso. E aí eu comecei a ter mais esse diálogo com outras pessoas, com outros influenciadores, com outros autores desse nicho. Eu comecei a postar mais nos stories, ler mais trabalho de outras pessoas. Eu comecei a me colocar lá na frente, não só para, tipo, me divulgar, como para também absorver a sabedoria de outras pessoas que também fazem isso, sabe? O livro é meu, a história é minha. É eu que quero que as pessoas leiam, é eu que quero que o livro chegue às outras pessoas. Então, querendo ou não, essa presença nas redes sociais, ela faz uma diferença muito grande e é uma coisa que precisa acontecer. Então, eu me vi ocupando esse lugar, só que é algo que eu gosto, eu não me incomodo. Quando eu conheço mais o autor, eu tendo a conhecer mais os princípios dele, como ele é, assim, vamos dizer, na vida real. E aí, às vezes, quando eu conheço realmente a pessoa e eu vou ler a obra dela, a minha percepção da obra dela muda, porque eu consigo ver se ele colocou ou não os princípios dele na obra, ou se é algo totalmente diferente do que ele prega na realidade. Então, impacta, sim, algumas obras. E tem algumas obras que não faz muita diferença, né? E o contato com os autores auxilia muito que as pessoas conheçam mais as obras, que elas entendem mais de onde ela está vindo, o que está acontecendo por trás daquela obra, mas também o contato com ele traz como se fosse uma proximidade, uma ideia de amizade, uma ideia de, eu conheço ele, então vou consumir, vou ajudar. E isso é uma via de mão dupla, né? Que ajuda tanto os autores a crescerem cada vez mais, quanto a gente a ter mais livros e mais conteúdos daquilo que a gente gosta. Então eu acho que influencia muito e ajuda muito a crescer o interesse pela leitura. As redes sociais contribuem para a comunidade literária, eu acho que é a ampliação das obras. Você vê várias formas de adaptação, vai atingir várias pessoas ali. Às vezes uma pessoa está passando aleatoriamente e acaba acompanhando aquele escritor, comprando o livro do escritor e participando ali do dia a dia dele. Então os autores, eles publicam conjuntamente, né? Os autores são leitores de outros autores e ali tem uma conversação, eles trocam experiências literárias, né? Então acho que esse aspecto da coletividade, esse aspecto da comunidade, ele é fundamental para se pensar essa autopublicação no Instagram, né? Quando eu fiz a minha primeira autopublicação, uma coisa que eu fiz foi realmente buscar bookreads, youtubers e coisas que estavam começando, que estavam no início. E isso fez com que eu começasse a ter contato com muitos outros autores, muitas outras pessoas que estavam no meio. E aí fez uma diferença muito grande, porque é uma comunidade realmente que se cria de certa forma. Então, pelo menos a bolha que eu me inseri nessa época era uma bolha que se ajudava, que realmente tinha uma coisa ali de todo mundo querer apoiar um ao outro. A divulgação desse livro, eu pensei me baseando nas coisas que eu via outros autores do meu nicho fazer. As coisas principais que eu anotei foi encontrar canais de divulgação que tenham um alcance grande, né? E aí, por exemplo, páginas no Instagram, páginas no Twitter, no X, né? Que façam divulgação, resenha e essas coisas assim, e esse processo de colocar o livro para outras pessoas verem. Eu acredito que os perfis literários mudaram, sim, a minha forma de consumir os livros, principalmente os gêneros que eu escolho ler. Antes eu costumava ler muita fantasia, mas aí por causa dos perfis literários comecei a consumir mais livros de romance. Já comprei livros que foram indicados tanto pelos autores desses livros quanto por perfis literários que não são autores. A experiência com os autores, por exemplo, eu já participei de vaquinhas que eles faziam para conseguir publicar o livro fisicamente, que era um sonho deles. Foi muito legal porque a gente fez movimento, assim, é muito bom participar dessas coisas e ver que as pessoas estão conseguindo, né, crescer cada vez mais. A pesquisa mostra como esses autores também não abrem mão do livro, seja ali no próprio texto impresso, né, o livro impresso ou o livro digital. Quer dizer, você tem a comunidade, você tem a divulgação do texto literário na comunidade
mas essa plataforma está sempre apontando, pelo menos nos casos estudados pela Natália, está sempre apontando para fora, para o texto literário publicado, né? Como uma espécie, então a plataforma se torna uma espécie de sociabilidade, um lugar de sociabilidade, mas um lugar também de divulgação para o livro, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é que a forma livro, né? Seja ele digital ou impresso, né? Vamos dizer assim, uma forma impressa, ela não perdeu força entre esses escritores das comunidades do Instagram. A literatura, pelo que eu pesquisei, ela já acompanha as mídias, não só como as mídias sociais, as mídias há muito tempo. Então agora a gente tem uma mudança muito grande por causa de diversas mídias sociais. Então acho que a literatura ela está acompanhando e evoluindo junto com a tecnologia. Eu vejo nas redes sociais uma forma de crescer ainda mais os meus livros, crescer as minhas histórias. Então eu posso compartilhar os bastidores do que eu estou fazendo, eu posso compartilhar coisas que não dava para colocar no livro porque existe um limite ali do que eu posso falar ou não. Então é algo que leva a literatura como um todo para um outro lugar. Deixa de ser só uma história e passa a ser uma coisa muito maior do que isso. Essa parte online está ajudando muitas pessoas a se descobrirem, igual eu me descobri também, e a conseguir se colocar no mundo, né, a se posicionar no mundo. Anos atrás, tipo assim, 10 anos atrás, eu nunca pensei que eu ia estar escrevendo um livro de fantasia urbana, LGBT, e colocando e tendo pessoas interessadas em ler isso, sabe? E aí, esse meio online faz eu perceber que tem outras pessoas que querem isso também, que querem ler isso, que querem consumir, que querem escrever. Eu acho isso muito gratificante, né?